Gandalf é sem sombra de dúvidas a imagem do tipo de pessoa que todos queremos ter por perto. Ele passa uma sensação de segurança, alegria e conforto, mesmo fora da zona de conforto. Ele é aquele vovô ou tio ou parente que gostamos muito de ver. Aquele cara que, seja qual for a ocasião, é alguém que gostaríamos de ter por perto. E assim, Gandalf é para os hobbits. Durante os 2 livros cabo-chefe de Tolkien, que são O Hobbit e O Senhor dos Anéis, por exemplo. Para quem conhece os livros a fundo, desde o Silmarillion, Os Filhos de Húrin, Os Apêndices, O Hobbit, O Senhor dos Anéis, sabe da imensidão que a obra e o universo de Tolkien tem. E por tal motivo, detalhes passam desapercebidos se você não prestar a devida atenção e não linkar os pontos que tem de linkar. Por exemplo, alguém sabia que Gandalf era um Maiar? Vamos começar com uma frase. Eu sou um servo do fogo secreto, portador da chama de Arnor. Fogo negro não lhe proverá, chama de Udum. Isso é a linha que Gandalf usa quando ele confronta o Balrog. Para todos os membros da companhia, aquilo era sem dúvidas um demônio, um ser terrível. Mas ali, apenas 2 sabiam quem realmente era o Balrog. E eles eram quem? Legolas e Gimli, claro. Aliás, o Gandalf também, O Gimli sabia sim que era um Balrog, mas não sabia de onde vinha. Sabia apenas que era um demônio acordado pela linhagem de Durin muito tempo atrás. E claro, para nós espectadores ou para quem já leu os livros, ali é claramente uma batalha entre 2 espíritos Maiar, ambos servos de Valar, um do bem, digamos assim, e o outro do mal. Parodiando aí quase como se fosse Manwë versus Melkor, praticamente. A partir dessa cena, devemos e podemos entender que Gandalf não é simplesmente o bom velhinho, o tio que a gente gosta. Não, muito pelo contrário, Gandalf é um ser forte e um ser diferenciado em relação a qualquer outro velho perambulando na Terra-média. Mais tarde, na obra do Senhor dos Anéis e as Duas Torres, Gandalf volta para cumprir com sua missão, mostrando então ao menos para os que viram ele ir, que ele não era um mero velhinho mago, ele era algo muito maior, muito mais forte. Ou seja, quem viu Gandalf cair no abismo de Khazad-dûm e viu ele voltar, sabe que, bom, não é só um velhinho, Mas e aí, Gandalf, tão forte e foda assim, será que ninguém ali percebeu de quem se tratava? Será que nunca ninguém cogitou que os Valar haviam mandado os Istari e que eles eram muito mais que apenas meros emissários? Istari, para quem não sabe, é a Ordem dos Magos, que vieram de Valinor para auxiliar as pessoas da Terra-média em sua luta contra poderes malignos, como o de Sauron. Vamos lá. Quando os Istari chegaram na Terra-média, não havia ao certo um lugar para ir. A missão deles era uma, claro, ajudar os povos livres. Mas e aí? Ninguém sabia nada? Bom, vamos lá. O Gandalf chegou na Terra-média na Terceira Era da Terra e foi recebido na cidade portuária de Mithland, que fica no reinado de Lindon. Foi recepcionado por Círdan e Glorfindel. Glorfindel, vale lembrar, era um elfo que foi trago de volta à vida após sua morte na Primeira Era ao derrotar um Balrog. Sim, um elfo derrotou um Maiar com o sacrifício da própria vida, o que lhe garantiu um retorno ainda mais poderoso pelos Valar. Glorfindel foi enviado junto aos Magos Azuis e já estava há algum tempo perambulando pela Terra-média pelos reinados élficos. O Glorfindel, sem sombra de dúvidas, era conhecido de Elrond, de Círdan. Lembrando que Círdan já era experiente e velho na Primeira Era. Elrond, por sua vez, era muito jovem quando Morgoth, Melkor, foi derrotado e Beleriand foi quebrada no oceano. E claro, ainda que Glorfindel não tenha contado como foi voltar à vida, Círdan, que não era bobo nem nada, e inclusive já havia conhecido Vala Ulmo por ocorrência dos eventos das Eras Antes do Sol, deduziu sem sombra de dúvidas, por intuição, quem era Glorfindel. E como todo bom elfo, sabe o que está rolando. Mas não comenta, Não é invasivo e é mais reservado. Portanto, Círdan já é
O primeiro de todos os personagens que podemos afirmar categoricamente que sabia que Gandalf era sim um espírito Maiar, um servo dos Valar, que havia sido enviado pelos Valar pelo oceano para auxiliar os povos livres. Tanto que Círdan comenta o seguinte com Gandalf: "Leve este anel, mestre", disse ele, "pois seus trabalhos serão duros, mas isto irá lhe ajudar em toda a preocupação que você imbui a si próprio, pois este é o Anel do Fogo, e com ele possa você reacender corações que estão tornando-se frios. Quanto a mim, meu coração está no oceano, e eu viverei nas orlas cinzas, até que o último navio navegue. Eu lhe esperarei." O Círdan era muito sábio e tinha o dom de ver o futuro de muitos, e previu que a jornada de Gandalf seria penosa e nada fácil. Glorfindel, por sua vez, não há nem o que comentar. Como disse anteriormente, Glorfindel se sacrificou na Primeira Era para tombar um Valaralca, um Balrog, e salvar a vida de milhares de refugiados de Gondolin, e por aí vai. E por tal sacrifício recebeu as bênçãos dos Valar para voltar à vida lá em Valinor. Lá, Glorfindel conheceu Gandalf e vivia em amizade com o aprendiz de Niena e, claro, de Varda e Manwë. Portanto, Glorfindel conhecia sim Gandalf e sabia que ele era um Maiar, bem como seu propósito. Círdan depois revelaria a outros 2 grandes lordes Noldor a origem de Gandalf, e estes eram Galadriel e Elrond, e único exclusivamente porque ambos, portadores dos anéis do poder dos elfos, tinham que saber, né? Afinal de contas, haviam 3 anéis do poder dos elfos, né? E o Gandalf, o Círdan, que guardava um, passou dele para o Gandalf. Mas, continuando, vale lembrar, né, que apenas quando a Terceira Era estava chegando em seu fim, que daí então a maioria dos elfos que viviam ainda na Terra-média sabiam que o Gandalf era um Maiar, né? Essa notícia de que aquele andarilho era muito mais do que parecia ser, só foi ficar mais evidente, ou digamos assim, uma informação mais popular lá no final da Terceira Era, né? Então, quando nós falamos, alguém ali sabia que o Gandalf era um Maiar? Os únicos que podem, talvez, saber disso eram Glorfindel, Círdan, pelos motivos apontados, que eles sabem o que é um Maiar, né? O que é um Valar. Elrond ficou sabendo depois, Galadriel ficou sabendo depois. Não se sabe se a Galadriel identificou essa característica antes ou depois do Círdan contar, tendo em vista que ela era muito sábia, né? Muito poderosa também. Então, veja bem, é uma característica muito interessante de se notar, porque aquela cena icônica de O Senhor dos Anéis, né, onde o Gandalf confronta um Balrog, para quem nunca viu nada de Tolkien, para quem assiste como, é um filme, vamos assistir, é uma puta de uma cena da hora. É uma cena muito da hora. Que você fala, caramba, e agora que começar a porradaria, hein? É o Gandalf versus o demonhão aí. Mas, para quem conhece a obra, para quem conhece tudo, isso dá até um tchan a mais, dá uma emoção a mais, né? Dá uma imersão a mais também naquele momento. Porque quem conhece o mundo de Tolkien sabe o que é aquilo. Aquilo ali não é só um demônio, não. Aquilo ali era um servo de Melkor. Servo de Morgoth em pessoa. No filme O Senhor dos Anéis, isso é muito bem retratado. Para aqueles que conhecem o que é um Balrog, sabe que não é tipo assim, por exemplo, tô andando pela floresta e encontrei com um demônio. Não é isso. Não, tô andando por um lugar e encontrei com um bicho tão ancião quanto a própria existência do mundo, né? Porque os Valaralcar eram espíritos Maiar que existiam antes da formação do mundo e foram corrompidos ao serviço do Melkor antes da formação do mundo. Então, olha aqui, olha aonde a gente vai, né? Tudo tem uma origem, né? Tudo tem uma origem.
Então Tolkien não deixa dúvidas de onde veio aquilo, né? E aí, como eu disse, acontece esse fenômeno. Os espectadores desavisados, é um demônio. Agora, quem conhece fala, ih, caramba, é um Balrog. Ixi, ferrou, velho. Você entendeu? Então, vamos lá. Vamos imaginar novamente aqui o filme, a trilogia O Senhor dos Anéis. Quais ali da Sociedade do Anel, daquele grupo que saiu de Valfenda, de Rivendell, qual deles sabia que o Gandalf era de fato um Maiar? Meu, dali, talvez o Aragorn sabia, porque o Aragorn, como ele foi criado em Valfenda, né? Ele foi criado ali, talvez ele conhecesse alguma coisa sobre os Maiar, os Valar e tal, entendeu? Pode ser que sim. Legolas, pode ser que sim também. Talvez o Legolas até não soubesse que o Gandalf fosse um Maiar logo de cara, mas deduzisse que, não, esse aí é servo dos Istari. Esse aí é servo dos Valar. Servo dos Valar, não é servo dos homens, né? Ou sei lá, de Númenor, das antigas. Não, esse cara aí veio muito além, né? Veio muito antes. Então veja bem, olha só que interessante. O cara, um dos personagens mais bem quistos da trilogia do Senhor dos Anéis, tanto para quem leu os livros, para quem não leu, Gandalf é sem sombra de dúvidas, cara, muito mais do que aparenta ser. E isso dá até um tom de suspense e grandeza nas obras de Tolkien. Porque, como a gente bem sabe, o Gandalf é um Maiar. E um Maiar não é um ser qualquer. O vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de ouvir um pouquinho mais aí sobre... Será que alguém conhecia que o Gandalf era um Maiar? E no final das contas chegamos à conclusão, né, que Legolas talvez sabia que era Maiar mesmo, tá? Elrond, Galadriel, Círdan, Glorfindel. Os demais ali da população talvez ficaram sabendo disso, mas lá pro final dos eventos da Guerra do Anel, né? Que culminou no fim da Terceira Era e a coroação do rei Elessar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo. Eu vou fazer uns videozinhos assim de vez em quando, quererinha. Deixa aí nos comentários aí se você quer trocar uma ideia de alguma outra coisa ou de algum outro assunto sobre Tolkien. E vamos lá. Valeu, pessoal. Falou, até mais.